E aí, vamos estudar a lição? Ei, dois animais aparecem no cenário do capítulo 8 do livro de Daniel. Lá no capítulo 7 foram 4, agora no capítulo 8 são apenas 2. E estes dois também são muito relevantes e como o livro de Daniel é uma repetição que se amplia, então nós vamos repetir alguma coisa existente no capítulo 7, só que agora com os detalhes a mais, algo mais pontual em relação ao assunto que se quer abordar neste capítulo por parte do profeta. Então vamos em frente. Quais são os dois animais exibidos no capítulo 8? Um carneiro, exatamente, e também um bode. Note aí, um carneiro e um bode. O capítulo 8 fala sobre juízo e o capítulo 8 fala sobre expiação. E por sinal, juízo e expiação estão associados a dois animais que eram utilizados no dia do juízo, no dia da expiação, que era o dia de purificação do santuário terrestre, a saber, o Yom Kippur, o dia da expiação. Os dois animais utilizados eram exatamente o carneiro e o bode, ok? Por isso que o carneiro e o bode estão inseridos no capítulo 8, porque é uma visão que fala sobre juízo e os animais envolvidos no sacrifício no dia do juízo são estes aí. Lá no capítulo 7 você viu a Medopérsia sendo representada pelo urso. Como o assunto no capítulo 8 é juízo, a Medopérsia está sendo representada não mais pelo urso, agora é pelo carneiro e tem 2 chifres. Você lembra que o urso tinha um lado mais alto do que o outro? O lado alto simbolizava a Pérsia e o lado mais fraco simbolizava a Média. Então, os 2 chifres simbolizam a mesma coisa. O carneiro é a Medopérsia, um chifre a Pérsia, outro chifre a Média. Você observa no capítulo 8 que dá amarradas aí em algumas direções, vai conquistas em algumas direções. A Medopérsia fez 3 grandes conquistas, a Lídia, o Egito e a Babilônia. Você se lembra da queda da Babilônia no dia 12 de outubro de 539 a.C., quando ruiu através da investida das forças administrada por Ciro, o rei da Pérsia, que junto com a Média avassalou, regaçou o império da Babilônia. Lídia, Egito e Babilônia são as 3 conquistas. Então você percebe que o carneiro ele vai para um lado, vai para o outro, vai para o outro. Esses 3 lados são essas 3 conquistas representados lá pelas 3 costelas que está na boca do urso no capítulo 7. Então o urso é a Medopérsia no capítulo 7. A Medopérsia no capítulo 8 é o carneiro. Os 2 lados do urso representam a Pérsia e Média. Os 2 chifres do carneiro no capítulo 8 representam a Média e a Pérsia. Os 3 lados em que o carneiro vai representam as 3 costelas lá do capítulo 7 do urso. As 3 costelas são as 3 conquistas no capítulo 7. Os 3 lugares em que o carneiro vai são as 3 conquistas no capítulo 8. É um paralelo, beleza? Só que agora com a figura do animal, porque o contexto é o dia do juízo, o dia da expiação, e o carneiro e o bode eram os 2 animais envolvidos nesse processo. Aí o bode já simboliza a Grécia, que no capítulo 7 era simbolizada pelo animal, pelo leopardo de 4 cabeças e 4 asas. Esse bode agora está no lugar do leopardo de 4 cabeças e 4 asas. E para denotar a velocidade com que tinha o leopardo de 4 asas, que foi a velocidade do crescimento do Império Grego, o bode ele vem sem tocar o chão, meu irmão, tamanha velocidade. Mas ele corre tanto que nem no chão ele vem dando marradas aí para um lado e para o outro, e você vê esse bode aí vindo numa velocidade tremenda, e ele tem um chifre, e esse chifre nada mais é do que o próprio Alexandre o Grande. Aí você observa que o chifre ele é quebrado, que simboliza a morte do Alexandre o Grande, e quando esse chifre é quebrado, os 4 outros generais de Alexandre o Grande assumem o poder. Não foi uma pessoa que entrou no lugar de Alexandre o Grande, foram os 4 generais que dividiram a Grécia e aí ela foi enfraquecendo e deixando de ser uma potência para depois ser derrotada pelo Império Romano, que se tornou a potência mundial dentro do cenário histórico. Então, o chifre do bode, Alexandre o Grande, não toca no chão por causa da velocidade e da rapidez com que cresce esse império. Morreu Alexandre o Grande, simbolizado pela quebra do chifre. Surgiram outros 4 chifres, os 4 generais de Alessandro. Quem são?
Cassandro, Licímaco, Ptolomeu e Seleuco. Rachou a Grécia em 4 partes, levando assim a derrocada do Império Grego e facilitou demais a conquista dos romanos no cenário mundial na sua atividade. O Alexandre o Grande morreu no ano 323 a.C. Tudo isso foi revelado 600 anos antes de Cristo, a história da humanidade, a história dos reinos, melhor dizendo, e Papai do Céu revelou isso tudo para você confiar nele e entender que ele está no controle da história. Acredita, meu irmão. E vamos em frente na análise do capítulo 8. Se liga na lição de amanhã, você não pode perder. Compartilha para a galera, porque está na Bíblia o futuro da humanidade, o teu futuro, que é participar do reino de Deus. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado pela revelação da tua palavra, que gera credibilidade, confiança e, consequentemente, a nossa entrega nas tuas mãos, em nome de Jesus.